Hello students, Open English Book 175, página 175. Vocês vão encontrar aqui características do Present Perfect. Quais são as características do Present Perfect? Que ele não diz o tempo certo que ocorreu a ação, ok? Ele vai dizer por 3 anos, por 10 dias, por 1 minuto, desde 1998. Então, não está dizendo que foi exatamente qual ano, mas diz desde 1988, desde esta manhã, desde que eu era criança. Então, é algo aleatório, né? O Present Perfect é esse por e o desde são características do Present Perfect. As frases que tiver essas preposições aqui é um forte indício que tem que ser usado o Present Perfect, ok? Então, aqui nesta primeira questão, vocês vão completar com por ou desde. Então, minha irmã esteve no banho, aí você vai dizer se é por 30 minutos, ou provavelmente por 30 minutos. Então, você vai dizer se é for since aqui. Aqui é setembro passado, então vai ficar desde, né? Porque não pode ser por, né? Não pode ser por, então é desde aqui. Só que você vai colocar em inglês, ok? Vai completando aqui. Nós temos também outra questão. Outra questão não, vem uma próxima explicação aqui, que é a diferença do Present Perfect e do Simple Past. Nós temos aqui as diferenças. Quando tem um have, é o Present Perfect. Note que não está dizendo quando aconteceu, mas já no Simple Past aparece essa expressão, mês passado. Então, você vai usar o Simple Past. Aqui, o has, quando tem o has, é o Present Perfect. Note que não está dizendo quando ocorreu. E aqui você usou o Simple Past. Por quê? Porque está dizendo que foi ontem, né? Então, ela estudou bastante ontem. Então, quando tiver ontem, last month, são características do Simple Past. Você vai usar o Simple Past. O que é o Simple Past? É quando só tem um verbo no passado. E o que é o Present Perfect? Quando tem have ou has mais o verbo no particípio passado, ok? Nós temos outra explicação também aqui na página 175, que é da voz ativa e da voz passiva. Nós temos aqui um exemplo, o famoso americano escreveu aquele livro. Então, isso aqui está na voz ativa, né? Quem escreveu? O americano. E aqui, aquele livro foi escrito pelo americano. Então, aqui o americano, ele já sofreu a ação. Quem ficou como sujeito foi o livro. Então, houve uma troca. O que era predicado virou sujeito. Quando acontece isso, você mudou da voz ativa para a voz passiva. Então, vocês observem bem como se usa essa voz ativa e vocês têm que notar a diferença, né? Que aqui só tem um verbo, né? E aqui na voz passiva, quando se troca, você nota que aparece o verbo to be mais outro verbo no particípio passado. Então, tem essa diferença verbal, tá? Observem aí essas características, tá? E respondam esta página.